Objetivo dessa videoaula é nós verificarmos como é que a gente pode estar trabalhando com a conexão do servidor de banco de dados, né? Deixa eu só abrir um pouquinho o Paint aqui para me mostrar uma ideia para vocês. Como é que a gente tem? Nós temos aqui então uma máquina onde está rodando o nosso SGBD, né? O nosso sistema gerenciador de banco de dados, né? E daí nós temos uma outra máquina onde roda então a nossa aplicação. Então vamos colocar aqui a nossa aplicação, conforme a gente já tem visto em algumas outras aulas, né? Então onde tem a nossa aplicação. Essa aplicação, ela se comunica via rede com o SGBD, né? Então que ele usa todo o arcabouço, né, do TCP/IP para se comunicar. TCP/IP. Evidentemente que nas nossas aulas, a nossa aplicação e o nosso SGBD eles acabam estando na mesma máquina. Mas o fato de estarem na mesma máquina não significa que que sejam a mesma coisa. Porque que acontece? O SGBD é um processo que está sendo executado e a aplicação é um processo completamente diferente. Então, a minha aplicação ela também vai procurar pela localização desse servidor, desse SGBD. Então é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês. Como é que a gente pode estar acessando esse sistema gerenciador utilizando a nossa própria aplicação, nossa ferramenta aqui de desenvolvimento, que no nosso caso aqui seria, né, o nosso NetBeans. Se vocês observarem aqui, olha só, nós temos aqui em Tools, nós temos, ó, várias ferramentas, né, e uma delas é Servers, né? Então aqui tem os servidores, né, o Apache e o Tomcat, que são o servidor da aplicação. E aí nós temos aqui também, onde é que está aqui os servers, né? Aqui, ó, nós temos aqui do lado os services, já está aparecendo aqui, né? Se você vir aqui em View, né, ele vai estar mostrando essas ferramentas. No meu caso, ele já está, toda vez que eu venho aqui em Window, ó, tem o Windows Services, Projects, Services, então tem essa minha Services aqui, ó. Ela está visível, ela vai abrir essa telinha. Olha o que essa telinha tem. Tudo que a gente pode estar integrando. Ó, nós temos aqui Selenium é para teste, JS é para fazer teste, o Docker é para a gente colocar a nossa aplicação em containers, né? O Glassfish e o Tomcat são servidores web que a gente vai estar utilizando quando a gente estiver trabalhando com JSP. Essa parte de web services aqui é quando a gente quer estar trabalhando com aplicações consumindo serviços, né, que não é o nosso caso. E para nós interessa então esse aqui os databases, né, de todos os serviços que estão disponíveis aqui. Então olha só aqui o que a gente tem aqui dentro desses databases. Deixa eu fechar isso aqui. Olha o que nós temos aqui. Isso aqui são os acessos a bancos que eu tenho configurado, né? Então olha só, eu posso estar acessando o MySQL, posso estar acessando o JavaDB, né? Então posso estar acessando vários bancos de dados. E como é que a gente faz, então, qual é o mecanismo que permite que essa aplicação converse com essa GBD? Então, o cliente, né, no vídeo passado eu tinha mostrado que o SGBD ele se comporta como um servidor, ou seja, ele recebe requisição via TCP/IP e devolve respostas para essas requisições. Então, a aplicação ela tem um cliente, esse cliente então é o Drive, né? E o Drive então são justamente esses mecanismos que nós temos registrados aqui, ó. Então aqui eu tenho registrado um Drive DB Embedded, ou seja, um database embarcado do Java, um DB Network, um MySQL, Oracle OCI, um Oracle Team, né, que seria um Oracle magro, né, e o PostgreSQL, né. Então todos esses drives aqui permite que eu crie conexão. Então eu tenho essa conexão aqui, eu vou deletar ela
com o banco teste, né? Deletei. Vou deletar esse aqui, ó, com o banco agenda. Vou deletar também. Vou deletar todas essas conexões que foram formadas. E vamos criar uma conexão com o nosso... Eu espero que isso aqui não vai me dar problema depois, né? Muito bem. Então, olha só. Eu sei que aqui no MySQL ele não vai funcionar uma conexão, porque, ó, vou tentar conectar, olha o que ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer o que eu quero utilizar, o drive name. Então, eu vou usar esse drive connector driver que eu configurei ele já, né? E olha só, então esse host é onde está instalado o meu servidor, o meu SGBD. Ou seja, onde é que está instalado esse SGBD. Nesse caso aqui nós vamos informar o localhost, né? Porque isso significa que ele está na própria máquina onde eu estou configurando o drive. Agora, qual porta que eu vou escutar? A porta 3306, essa é a porta do MySQL. Daí aqui o database. Aqui dentro do nosso SGBD, eu posso ter vários databases. Então aqui eu vou estar informando qual database eu quero acessar. E daí eu tenho o recurso de root e senha. Se eu tentar conectar nesse meu teste aqui, ó, o que ele vai me dizer? Ele vai dar um erro. Vamos analisar o erro que ele vai me devolver. Ó. Não pôde estabelecer a conexão. Por quê? Porque eu não tenho esse serviço do MySQL, ou seja, esse servidor aqui, SGBD, ele não está ativo. Eu não tenho ele nem instalado na minha máquina, né? Então eu vou pegar um exemplo, vamos tentar fazer um exemplo agora usando o Postgres. Esse aqui eu sei que eu tenho o Postgres funcionando. Como é que eu vou saber, como é que eu sei se eu tenho o Postgres rodando na minha máquina? Eu venho aqui então na caixinha do Windows, né? E digito aqui por serviços de componentes, né? Vamos ver se é esse aqui mesmo. Deixa ele abrir. Olha só, eu venho aqui em serviços locais. E olha só, se eu procurar aqui por PostgreSQL, tá vendo, ó? PostgreSQL, ele está rodando. Isso aqui então é o meu gerenciador de banco de dados, é o meu SGBD. E aqui tá vendo, ele tem o parar, pausar ou reiniciar o serviço, quer dizer que o serviço está rodando. Ó, se eu procurar aqui pelo MySQL, vamos ver que eu tenho uma MySQL aqui, ó, eu tenho instalado, eu não tinha visto. Vamos iniciar esse serviço, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, ele está com problema, então realmente ele não pode instalar. Ó, mas eu teria aqui serviço do Oracle, né? Ó, tá rodando. Mas no nosso caso aqui, vamos testar então só o Postgres. Nós vimos que o Postgres está funcionando. Isso aqui, né, se não estiver funcionando na máquina de vocês e vocês tiverem certeza que tem o Postgres instalado, é só vir aqui nesse serviço de componente e vir aqui. Aí se eu parar aqui o serviço, né, ó, vou parar. Ó, ele vai pedir para mim iniciar o serviço. Então eu vou iniciar o serviço aqui do Postgres, né? Iniciei o serviço. Vou fechar isso aqui então, que eu não preciso mais disso aqui. E agora eu vou tentar me conectar aqui, ó, usando o Postgres. Então veja, o drive que eu vou utilizar é o Postgres. A máquina é o localhost e a porta do Postgres é 5432. Isso aqui é padrão, tá? Pode ser mudado pela infra, mas... Qual database que eu vou acessar? Por padrão, o Postgres ele tem um banco de dados chamado Postgres, né? E aí, qual usuário? O usuário Postgres também. E a senha, então vou digitar aqui a minha senha, né? Vocês podem ver a senha que é bolinha, bolinha, bolinha. E aí eu vou clicar aqui em Test Connection. E não deixou estabelecer uma conexão. A minha senha está errada. A minha senha está errada. Então é post. Eu acho que eu brinquei com a senha errada aqui. Ó, tá vendo? Ó, fatal password. Será que eu deixei sem senha isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Não, não tem. Então vamos descobrir a senha, né? Agora eu preciso lembrar qual é a minha senha. Estou testando a conexão. Ó, novamente deu erro. Eu não estou conseguindo lembrar da minha senha. User fatal password authentication. Deixa eu só quero ver aqui.
ser essa aqui. Agora eu tenho que lembrar a senha, né, gente? Qual é a senha? Tá, vamos olhar aqui um teste. Eu tenho uma base de dados que é chamada de... Opa! Ah, agora está explicado por que a senha não estava funcionando. Postgres. Por causa disso, gente. Tava com o maiúsculo ativado. Aí não dá certo, né? E agora então vamos ver se eu estou certo. Bingo, ó, tá conectado. A partir desse momento, então, se eu der um next, ele vai dizer qual é o esquema. Isso aqui é um recurso, por enquanto não se ligue muito nisso. É um recurso do Postgres. Está dizendo que eu quero usar então um information schema. Vou deixar o padrão e olha aqui, então ele criou a conexão com o meu banco de dados. Essa conexão aqui, ó, olha só, essa conexão eu vou utilizar quando eu estiver usando Java, né? Então, na minha linguagem Java, eu vou estar passando justamente esse caminho aqui, ó, quando eu estou mandando salvar no banco de dados. Então, eu vou dar um finish e olha só, a partir desse momento, ó, ele criou aqui a minha conexão com o Postgres, que é o banco principal do meu banco de dados. Então, eu tenho aqui o information schema e aqui dentro ele vai mostrar as tabelas que ele tem dentro do meu banco de dados por padrão. O que a gente vai fazer aqui, ó, só para mostrar um exemplo para vocês, né? Aqui eu posso criar tabelas, ó. Eu posso criar várias tabelas, só que eu não vou criar aqui dentro do meu banco, eu não vou poluir meu banco Postgres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa aplicação e vou digitar aqui Execute Command. E o que eu vou fazer agora? Veja que, olha só, ele abriu aqui uma área do... Ó, deixa eu fechar tudo isso aqui, vamos repetir de novo, né? Olha só, quando eu venho aqui no meu Services e eu clico com o botão direito Execute Command, ele abriu uma telinha onde eu posso estar criando meu próprio database. Então eu vou criar aqui o Create Database. Vamos chamar o nosso database de Maturitech, né? É o nome do nosso curso. E eu vou criar esse meu database. Isso aqui é um comando, como eu expliquei na aula passada, né? Sobre os comandos DML, DDL e DCL. Isso aqui é um exemplo de comando DDL, né? DDL. Eu estou definindo, eu estou criando meu database. Vou clicar com o botão direito, rodar statement. Pronto. Funcionou. Só que agora o que eu tenho que fazer? Ó, executed successful. Então, olha só, vou fechar. Vou vir aqui meus services e vou fazer o seguinte. Agora eu não quero mais, eu quero me conectar na agenda. Então, eu vou me desconectar disso aqui. Disconnect. Vamos até fechar, deletar essa conexão. Dá um sim. Veja, eu estou só deletando aquela conexão. E agora eu vou conectar a quem? Ao Maturitech. Maturitech, que é o nome que eu criei para o meu banco de dados, né? E agora aqui então eu vou informar a minha senha, que vocês já descobriram, né? Que é bolinha, bolinha, bolinha e bolinha. Vou testar aqui. Show, ó. Connection successful. Então, vamos lá. Vou deixar no information schema e vou dar um next. Ó, criei minha string de conexão, que eu vou usar lá no Java. E agora, olha só, se a gente vir aqui, ó, veio essas tabelas aqui são tabelas padrão que o banco já nos oferece. Então aqui, para que a gente cria esse database, né? Para que a gente cria isso aqui? Aqui dentro a gente pode criar nossas tabelas, né? E quais tabelas que eu vou criar aqui dentro? Imagine aqui, ó, no nosso projeto, vamos supor que a gente tinha uma classe. Vamos colocar aqui um exemplo, uma classe, Java Class, que eu vou chamar de pessoa. E dentro dessa classe, eu coloquei os atributos string CPF e string
nome. Vamos colocar só esses dois campos aqui por enquanto. Veja bem, quando eu instancio um objeto, ou vários objetos, e vou colocando numa lista, esses objetos, né, esses dados, eles só existem enquanto o computador estiver ligado, só existem em memória. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero criar uma tabela para me inserir esses objetos. Então, de certa forma, eu crio uma tabela no banco de dados para armazenar os dados de pessoa e para cada atributo da classe eu acabo criando uma coluna na tabela, né? Então, eu poderia vir aqui ó, em Tables, clicar com o botão direito, ó, Create Table. Posso fazer usando o editor ou posso fazer via comando, né? Nós vamos mostrar aqui por enquanto, ó, vamos chamar aqui de pessoas. Tabela pessoa, né? É o nome que eu dei para minha tabela. Vou colocar o mesmo nome que eu dei para a classe e aqui eu vou adicionar uma coluna. A coluna CPF, né? A coluna CPF, vamos dizer que ele é um varchar. Como eu criei uma string, aqui dentro do banco de dados, o equivalente a string é o varchar. E eu vou dizer que ele tem um tamanho de 14, né? Essa parte de constraints aqui, por enquanto, eu não vou, né? Nós não vamos. Esquece isso aqui, depois eu vou estar mostrando a funcionalidade de cada uma dessas coisas. E olha só, né? Então, o CPF. Vou adicionar um outro campo aqui, que é o nome. Veja que eu estou usando os mesmos nomes, a mesma nomenclatura que eu estou usando na classe. Também é uma string e eu vou dizer que o nome dessa pessoa deve ter no máximo 30 caracteres, né? Então não pode informar mais que 30 caracteres. Se eu clicar aqui em OK, bingo, olha o que aconteceu. Acabei de criar a primeira tabela. E essa tabela aqui então tem nomes, né? O CPF e o nome. Então agora aqui eu posso armazenar uma série de objetos. Toda vez que eu crio um objeto, clico em salvar, eu crio uma linha aqui na classe, né? Nós podemos fazer aqui via comando, ó, view data. Se a gente executar esse comando aqui, ó, veja, não tem nada inserido, né? Mas eu poderia vir aqui, então, fazer uma inserção. Como é que eu vou fazer uma inserção? Muito simples, eu vou colocar isso aqui, deixar isso ali, né? E vou usar o comando insert. Novamente eu ressalto para vocês que aqui eu estou passando sem explicar direito esses comandos, mas a gente vai explicar detalhadamente isso, né? Então olha aqui o resultado do select, ó. Tem o CPF e o nome e uma tabela com valor nenhum por enquanto, né? Mas se eu colocar aqui o insert, eu tenho que informar então o information schema, que é dentro da onde está a minha tabela pessoa. Information schema ponto a minha tabela pessoa. Ó, veja que o Code Completion já me ajuda, né? Olha só, já apareceu a pessoa ali, né? Pessoa, veja que apareceu, o que está aparecendo ali? Ó, todas as tabelas, né? Todas as tabelas que estão dentro do meu database Maturitech, né? Se a gente olhar aqui, olha só, dentro do meu database Maturitech tem a Information Schema, tem as tabelas, e olha só todas as tabelas que ele tem. Então eu quero escolher aqui a tabela pessoa. E da tabela pessoa, então eu vou colocar entre parênteses quais campos eu quero inserir. Ou seja, quais colunas, tá vendo? Ó? O CPF vai formar uma coluna, nome outra coluna. Então eu quero informar o CPF e eu quero informar o nome. Então eu vou inserir esses dois campos. Agora eu tenho que colocar os valores. O values. Deixa eu só vou dar um enter aqui para ficar em linha separado. Mas aqui no values eu vou colocar entre parênteses, então, sempre na ordem. Informei o CPF, então aqui eu tenho que passar o valor para o CPF. 1, 2, 3. E o valor para o nome, então seria então o José. Né? Fechei isso aqui. E agora vamos selecionar esse aqui. Vamos clicar com o botão direito, Room Selection. Ó, sucesso. Um row affected. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele funcionou mesmo. Então vamos selecionar isso aqui. E vamos clicar com o botão direito. Opa! Vamos clicar com o botão direito, Room Selection. Opa! Onde é que ele mostrou aqui o nosso resultado? Output. Cadê? 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 Onde está a nossa execução?
Ele é um pouquinho chatinho isso aqui. Ó, tá aqui, ó. Está aqui, ó. Tá vendo, ó? O 1, 2 e o 3. Eu criei o cara. Vou criar mais uns 3 ou 4 aqui, ó. 4, 5. E a Maria, né? Vamos dar o outro. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Cada insert que eu executo é uma linha que é inserida. Então vamos colocar aqui o 4, 5, 6. A Maria. Vamos colocar aqui o 7, 8, 9. O Pedro. E vamos colocar por último aqui o 0, 3, 2. Que seria a Antônia, né? Vamos selecionar essas esferinhas aqui. Tem que colocar selecionado porque senão ele entra em conflito com aquele código anterior aí, né? Room Select, ó, inseriu 3 registros, né? Vamos fechar isso aqui. E agora então, vamos vir aqui, né? E vamos executar então o Select. Room Select, tá aqui, ó. Opa, tá ali, ó. Perceberam? Cada insert. E agora o que acontece? Agora se eu fechar isso aqui, vamos fechar minha, vamos inclusive fechar o NetBeans. Opa, apareceu o que não devia aparecer. Então vamos lá. Vamos carregar o NetBeans de novo, só para vocês verem, né? Tá abrindo meu projeto. Então vamos lá, pessoal, no serviço, né? Veja, eu tenho aqui, ó, os meus databases. Ó, tenho aqui então, ó, o meu Maturitech está conectado, né? Então eu desconectei porque liguei a máquina, né? Veja, não estou conectado, então vamos conectar o banco. Vou informar a senha novamente. E se a gente vir dentro do Information Esquema, tá ali, ó, a pessoa, tá vendo? Os dados que foram criados. Se eu vir aqui e clicar naquele View Data, né, que ele já monta esse SQL para nós, tá um pouquinho lento aqui ainda. E se eu executar, então aqui, ó, tá vendo? Os dados persistem. Então esses dados agora eles estão no banco de dados, né? Então é assim, ó, mas por que eu estou usando aqui essa conexão direto pelo NetBeans? Por pura praticidade, né? Mas tem outras formas? Tem. Cada banco de dados tem o seu gerenciador. Por exemplo, o caso aqui do Postgres, ele tem aqui uma ferramenta chamada PG Admin 4. Ó. Então essa ferramenta aqui é a ferramenta de administração do banco de dados, né? O que para o desenvolvedor não tem necessidade dele estar acessando essa ferramenta também, uma vez que ele tem essa praticidade para... que beleza, né? Às vezes ele dá isso. Não há necessidade de ele estar tendo mais uma ferramenta, né? Ele tá demorando aqui. Ele é meio chatinho para começar mesmo. Então, vamos ver aqui. Opa. Calma aí que ele já vai subir. Então veja, tudo que eu fiz aqui, né? Que eu fiz utilizando esse recurso do NetBeans. Foi isso aqui, ó, né? Eu através do Drive, né? Acessei, né? O SGBD. Então vamos esperar ele carregar esse PG de mim aí, que às vezes ele perturba um pouquinho. Vamos fazer ele carregar aqui. Vamos lá. Oh, oh. Às vezes ele dá umas travadinhas assim, né? Eu quero mostrar para vocês que esse recurso a gente tem lá dentro desse PG de mim.
Vamos lá, PG admin. Não me faça passar vergonha. Vamos lá de novo, vamos levantar ele aqui, ó. PG admin. Então o que a gente faz aqui, a gente vem aqui. Às vezes é bom a gente executar como administrador. Vamos ver se é o caso dele agora. Às vezes ele dá um pau aí por causa do administrador. Vamos lá. Oh, oh. Hum. Estranho que ele disse que o server não foi startado. Se ele está aqui. Serviços de componentes. Serviço local. Vamos ali no Postgres, ó. Postgres, ó. Tá rodando. Tá rodando. Agora vai carregar. Ó. Chatinho, cara, né? De vez em quando acontece isso. Então é uma ferramenta de administração do Postgres. Que na prática, olha só, se a gente vir aqui, ó, o que, que acontece? Aqui ele consegue ver todos os bancos daí, né? Vamos ver se eu carreguei. Então aqui eu tenho o servidor, né? Então eu tenho o servidor, exatamente como eu falei para vocês aqui, né? Tem o servidor que tem um SGBD instalado. E, né? Então aqui, ó, dentro do server, ele vai pedir a senha para mim entrar no servidor também. Ó, conectado no servidor. E aqui ele tem todos os meus databases, né? Eu tenho vários databases. Vamos ver aqui, ó. Inclusive aqui agora a gente vai ver aqui que a gente tem aqui dentro, ó, o Maturitech, que a gente acabou de criar lá pelo NetBeans, né? E se a gente olhar dentro, eu se conectei aqui no Maturitech. Se eu vir aqui no Maturitech, nós temos aqui esquemas, né? Tem vários elementos aqui, né? Por isso que ele é bem mais... Esse Postgres tem bastante recursos, né? Então dentro do Maturitech nós temos aqui esquemas, tá aqui as tabelas. Se vocês olharem aqui dentro... Opa, será que eu selecionei o cara certo? Ó, esquema, Maturitech, esquema. Aqui tabelas. Onde é que tá as tabelas aqui? Dá um refresh. Aqui, ó. Ué, onde é que tá a tabela aqui? Se eu acabei de criar a tabela pessoa. Esquema, public. Esquema, onde é que tá aqui a tabela? Onde é que tá aqui? Onde é que ele escondeu essa tabela? Vamos desconectar desse aqui. Esquema, dentro do esquema. Isso, dentro do esquema. Cadê a tabela? Tabelas. Opa. Refresh. Por que que ele não está mostrando aqui? Será que nós estamos em outro servidor? Refresh. Tá? Deu um refresh. Tabelas. Estranho, ele não está mostrando as tabelas aqui. Então tá. Enfim, mas o Maturitech tá aqui, ele não está mostrando. Calma aí, vamos ver por que ele não está mostrando aqui. Vamos abrir aqui então um Carry Tool aqui. E nós vamos dar um comando aqui. Select todos from pessoa. Vamos lá. Information ponto esquema. Acho que é underline esquema, né? Underline esquema ponto pessoa. Vamos ver. Tá aqui, ó. É isso aí.